Olha, gente, o Sérgio Moro e a Lava Jato estão sendo cercados agora por todos os lados. Primeiramente, isso não quer dizer que o Lula vá ser livre mais rápido do que seria. Pelo contrário, o STF demora, e demora muito para soltar o Lula. Não estão todos interessados em soltar o Lula, mas estão todos interessados em dar uma lição no Sérgio Moro e no Dallagnol, porque eles sabem o que o Sérgio Moro e o Dallagnol fizeram e o que eles podem ser capazes de fazer se eles voltarem até algum poder. Mas antes disso, eu queria pedir uma coisa, antes de eu falar sobre isso. Eu não peço muita coisa aqui no canal, mas isso é pelo Lula. Eu fiz um vídeo faz 2 dias sobre o livro do Janon e eu conectei com a Vaza Jato para explicar como é que o Lula é inocente. Se vocês puderem compartilhar esse vídeo nas redes sociais do Lula e falar, façam chegar até o Lula, eu sei que os advogados do Lula toda sexta-feira entregam para ele um pendrive com vídeos de youtubers. E aí o Lula assiste tudo lá da Superintendência da Polícia Federal. Então, eu gostaria que o Lula assistisse aquele vídeo porque eu tenho certeza que ele vai gostar e que ele vai ficar feliz. Então, se você quiser ajudar para que chegue nele, compartilhe o vídeo nas redes sociais do Lula e fala, ó, façam chegar até o Lula. Que aí chega em alguém, em algum assessor dele, que vai mandar colocar no pendrive para que ele assista aquele vídeo também. Se quiser ajudar, faça isso. Se não quiser também, não tem problema nenhum. Agora vamos falar sobre o Sérgio Moro cercado por todos os lados. O Gilmar Mendes, na quarta-feira, no STF, ele fez aquele discurso contra a Lava Jato, chamou os caras de criminosos, jogou na cara dos outros ministros as mensagens da Vaza Jato e falou muito sobre a Vaza Jato. E aí, uma parte que quase ninguém viu foi que o subprocurador-geral da República, indicado pelo novo procurador-geral da República, o Augusto Aras, ele estava lá. E pela primeira vez, a primeira vez que o Gilmar Mendes fala da Lava Jato, fala da Vaza Jato, e o representante da PGR, que estava lá, indicado pelo Augusto Aras, disse, ó, Gilmar Mendes, isso é muito grave o que o senhor está falando, e isso envolve outros ministros, então me manda mais informações sobre isso para a gente investigar. Então, é uma mudança é uma guinada na PGR, porque até então a Raquel Dodge, ela dizia, essas mensagens são frutos de um crime e não servem para nada. A gente não sabe se as mensagens são reais ou não são. O que era uma hipocrisia da Raquel Dodge, porque a Procuradoria-Geral da República, qual é o trabalho de um procurador? É investigar. Se o procurador vê um crime, a obrigação dele é investigar. Se ele não investigar, ele está prevaricando. E a Raquel Dodge não queria investigar se as mensagens eram reais, se os crimes apontados nas mensagens eram reais. Mas o Augusto Aras quer. E o subprocurador já falou, Gilmar Mendes, ele deu a dica. Me manda mais informações. Não é que eles não tenham informações, todo mundo sabe, a Vaza Jato é pública, sai na mídia, está em todos os lugares. Mas o Augusto Aras quer investigar. Ele está mandando a dica, ó, Gilmar Mendes, me envia isso nos autos, porque aí eu posso investigar. E o Gilmar Mendes já está preparando uma ofensiva à Lava Jato, ao Sérgio Moro. Ele vai preparar para pedir que a Procuradoria-Geral da República investigue essas mensagens e torne as mensagens como provas legais. Ou seja, pela primeira vez, vão chegar, pegar as mensagens e dizer, ó, as mensagens da Vaza Jato, as mensagens do hacker que o Sérgio Moro prendeu, essas mensagens, ó, elas são reais, são mensagens reais e elas podem ser usadas como provas, talvez não para condenar, mas para inocentar. E elas podem ser usadas como pistas para se chegar em provas dos crimes que estão ali nas mensagens, porque mesmo que elas sejam fruto de um crime, caso sejam, e elas não possam ser usadas como provas para condenar, elas podem ser usadas como uma pista para chegar numa prova que os condene. Então, a situação de Sérgio Moro e de Deltan Dallagnol vai ficar muito, mas muito pior. E o Augusto Aras também adiou o julgamento, a sessão que ia julgar o Dallagnol e que ele pode ser afastado. É um julgamento a pedido do Renan Calheiros, que diz que o Dallagnol fez campanha contra ele. E a Vaza Jato mostra que o Renan Calheiros fez campanha que o Dallagnol fez campanha contra o Renan Calheiros para a presidência do Senado. Então, a situação do Dallagnol vai piorar, porque o Augusto Aras pediu adiamento para trocar alguns dos que vão votar para votar contra o Dallagnol. O Augusto Aras não gosta do Dallagnol.
O Augusto Aras não gosta do Sérgio Moro. A Vaza Jato mostra os procuradores de Curitiba falando mal dele. Mostra inclusive o primo dele falando mal dele. Falando que ele se rastejou para chegar na PGR. Falando que ele perdeu toda a moral, toda a honra ao rastejar. Que ele seria um PGR sem moral. E agora Augusto Aras é o Procurador-Geral da República. Ele quer mostrar que ele não está sem moral. Que ele tem moral sim e ele vai ferrar com a Lava Jato. Inclusive ele criou um órgão para fiscalizar a Lava Jato. Só que o Sérgio Moro também está sendo pressionado pelo Congresso. O Congresso disse hoje que, vários representantes, que o pacote anticrime, aquela lei do Sérgio Moro que ele está tentando aprovar desde o começo do ano, pode ser completamente cancelado se o Sérgio Moro continuar insistindo em legalizar a prisão após a segunda instância. Porque o STF vai mudar o entendimento dele nesse mês. Tudo indica que vai ser pautado para esse mês, a prisão em segunda instância, o STF vai mudar. Porque agora não é mais contra o Lula. Quando era contra o Lula, o STF disse, condenado em segunda instância, pode ser preso. Como o Lula já foi condenado pelo STJ no caso do Triplex, eles podem falar, segunda instância não precisa mais ser preso não, deixa pra lá. E aí, quem foi condenado em segunda instância vai solto. Como o Lula foi condenado em terceira instância, ele continua dependendo daquele habeas corpus que pede a suspeição do Sérgio Moro para o processo do Triplex ser anulado, ou pelo menos voltar para o começo, e aí o Lula poder ser solto. Então, essa é a jogada do STF. Agora, quando esse habeas corpus vai ser votado, eu não sei. O que eu sei é que o Gilmar Mendes quer atacar a Lava Jato, ele quer atacar o Sérgio Moro, ele odeia o Sérgio Moro e o Dallagnol. Ele vai fazer de tudo contra eles. Por quê? O Sérgio Moro e o Dallagnol continuam tentando fazer com que a CPI da Lava Toga seja instalada no Senado. Eles têm cerca de 22, 23 votos. Eles chegaram a ter os 27 necessários para instalar a CPI. Só que tiraram votos. O Bolsonaro conseguiu fazer com que pessoas tirem votos. Por quê? Porque o Bolsonaro, se instalar essa CPI é a chantagem que o Dias Toffoli faz no Bolsonaro. Não sei se é chantagem a palavra, mas esse é o acordo. Se acontecer essa CPI, o STF se vira contra o Bolsonaro. E o Bolsonaro não dura 2 meses na presidência com o Dias Toffoli contra ele. Como agora eles estão amiguinhos, o Bolsonaro está respirando um pouco. Mas o Sérgio Moro e o Dallagnol se reuniu semana passada com esses senadores que querem a CPI da Lava Toga. Eles se reuniram. Então, o Dallagnol continua fazendo o joguinho dele nos bastidores para investigar o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes. Essa CPI é só para investigar os dois. O requerimento da CPI nem cita o STF inteiro, cita só o Dias Toffoli. Então, é uma CPI para investigar só os inimigos da Lava Jato. E o Sérgio Moro continua também nos bastidores, fazendo o jogo político dele para que essa CPI saia do papel e que seja instalada. E o Bolsonaro sabe disso. E o Bolsonaro tem esse acordo com o Dias Toffoli. E o STF sabe disso. O STF tem que engolir a Lava Jato antes que a Lava Jato tente engolir o STF. Porque a Lava Jato cresceu de uma maneira, o Sérgio Moro tem popularidade de uma maneira que ele se acha mais popular do que Jesus. Até o livro do Janot ele diz, olha, eu só não vou dizer que éramos mais populares do que Jesus Cristo para não cometer o mesmo delito que cometeu o John Lennon quando disse isso, mas éramos. Ele não fala com essas palavras, mas éramos, mas ele dá a entender isso. E o Sérgio Moro acha realmente que ele é mais popular que qualquer um na face da terra. E ele continua atacando o STF nos bastidores. Mas agora o Congresso enquadra o Sérgio Moro com o projeto anticrime dele. O Congresso já enquadrou com a lei do abuso de autoridade e depois derrubando os vetos do Bolsonaro, que foram vetos simbólicos. O Bolsonaro sabia que os vetos seriam derrubados. O próprio filho dele votou para derrubar os vetos do Bolsonaro, quer dizer que a família Bolsonaro não queria que aqueles pontos do projeto de abuso de autoridade fossem vetados. Tanto é que o filho dele votou para derrubar os vetos. Então, o Bolsonaro sim está contra o Sérgio Moro, o Congresso se volta cada vez mais contra o Sérgio Moro e só falta o Rodrigo Maia dar aquela uma assinatura para instalar a CPI da Vaza Jato. E vamos continuar aqui nesse canal pressionando o Rodrigo Maia. Qualquer coisinha que ele publicar no Twitter, vamos lá em peso, hashtag CPI da Vaza Jato já, e coloca uma mensagem. E se você vê alguém colocando essa hashtag, colocando a mensagens pressionando o Rodrigo Maia para instalar a CPI, sempre curte o comentário dos nossos, porque aí vai para cima os comentários e aí eles vêm com mais facilidade. E se puder marcar alguém que é mais famoso para que essa pessoa continue a campanha e divulgue para mais gente, sempre ajuda. Então vamos continuar pressionando o Rodrigo Maia, porque falta essa uma assinatura. O Rodrigo Maia está
deixando em banho-maria essa CPI. Ele tem nas mãos dele e ele quer instalar na hora que for melhor politicamente para ele. Mas nós queremos que seja instalada agora, porque eu não tenho nada com o Rodrigo Maia. Você tem alguma coisa com o Rodrigo Maia? Que se dane as intenções políticas dele. A gente quer que seja investigado já os crimes que a Vaza Jato está mostrando. Então, vamos pressionar o Rodrigo Maia. O Sérgio Moro está assim, ó, por um triz. Ele só continua ministro porque o Bolsonaro sabe que boa parte do gado vai deixar o rebanho se ele demitir o Sérgio Moro. Ele tentou fritar o Sérgio Moro no passado e não deu certo. Não deu certo fritar o Sérgio Moro porque o Sérgio Moro é muito mais popular que ele. Tem gente que saiu do gado, que não é mais bolsominion, tá contra o governo, mas ainda apoia o Sérgio Moro. O Alexandre Frota é um caso, o Nando Moura é outro caso. Eles estão saindo do bolsonarismo, mas eles continuam apoiando o Sérgio Moro e a Lava Jato. E o Bolsonaro sabe que pelo menos metade do gado dele, mais a metade, quase 100%, eles gostam muito do Sérgio Moro e que vai se rachar o pouco apoio político que ele ainda tem, o apoio popular que ele ainda tem, vai se rachar se ele demitir o Sérgio Moro. Ele não conseguiu fritá-lo, agora ele vai tentar nos bastidores por meio do Congresso e por meio do STF. Não pense que o Bolsonaro está preocupado com o fato do Gilmar Mendes enviar para a PGR investigar essas mensagens e que a PGR vai investigar. Não tá, tanto é que foi o Bolsonaro que indicou um procurador que odeia o Sérgio Moro e que odeia a Lava Jato. Foi o Bolsonaro que colocou ele ali. Então o Bolsonaro não tá nem aí. É até melhor que o STF frite o Sérgio Moro e acabe com o Sérgio Moro, porque aí ele pode demitir o Sérgio Moro ou ele pode ser demitido sem que o Bolsonaro tenha esse ônus político, assim, ele não perde apoio se o Sérgio Moro for fritado pelo STF, pelo Congresso. Ele fala, ó, a culpa não é minha, é o que aconteceu com o juiz. Aí ele se dá bem. Então o Sérgio Moro está cercado por todos os lados, sim, e o Lula depende daquele habeas corpus da suspeição do Sérgio Moro. O caso do sítio de Atibaia, que o STF pode anular esse processo, o processo já está praticamente anulado. O Dias Toffoli está buscando uma maneira de modular, tirando o caso do Lula, mas não vai colar, não vai colar. Por isso que ele adiou o julgamento que seria na quinta-feira, porque ele não achou uma maneira de tirar o Lula da modulação. Mas para o Lula não muda muito. O que muda para o Lula é o habeas corpus que fala que o Sérgio Moro é suspeito para julgá-lo, porque isso já anula o triplex e, usando esse mesmo argumento, ele consegue anular o processo do sítio de Atibaia também. Ele não vai precisar do STF anular as condenações em que o delator falou depois do delatado. O Lula não precisa disso. O Sérgio Moro sendo suspeito para julgá-lo, o STF dizendo, o Sérgio Moro não poderia jamais julgar o Lula porque ele cometeu crimes contra o Lula. Isso já anula todos os processos em que o Sérgio Moro fez parte. É só disso que o Lula precisa. Então, não se preocupem com a demora do STF para julgar esse caso que pode anular a condenação do sítio de Atibaia. A gente tem que se preocupar em divulgar para que a CPI da Vaza Jato apareça, para que ela seja instalada, para que aí os crimes do Sérgio Moro fiquem mais expostos. Ele pode ser convocado aí toda semana lá no Congresso, ele vai ter que dar explicação, vai ter que aparecer, mostrar a cara dele e vai ter que ser confrontado com as mensagens. Finalmente vão confrontá-lo com as mensagens, porque ele foi confrontado com as mensagens em junho, 2 semanas depois da Vaza Jato começar, ou 1 semana, é que ele foi lá no Congresso, lembram? E era muito no começo, agora já se provou muito mais coisas, já apareceram áudios, já apareceu áudio do Delanhol, apareceu outros vários crimes. Ele tem que ser confrontado agora, que agora ele não tem mais desculpa. É isso, gente. Gostou do vídeo? Curte, compartilha e se você quiser que o Lula veja aquele vídeo do Janal ou outros do canal, compartilha nas redes sociais do Lula o link e fala, ó, façam chegar ao Lula, que eu tenho certeza que ele vai gostar. Falou!